Curte, se inscreve aqui no canal, que é destinado à pregação do Evangelho da Salvação. Enoque é de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e Deus o tomou para si. Aqui nesse canal eu vou enfatizar o Evangelho eterno, o Evangelho da Salvação, porque Deus está falando. Em Hebreus, nós vamos ler que Deus falou através dos profetas, mas agora nos últimos tempos, Deus falou através do Filho. O Filho é Jesus, é o Alfa e o Ômega. Do início ao fim, Deus está falando conosco. Se você ainda não crê que Deus fala, que Deus falou, você acha que Deus é só uma voz audível e de outra forma ele não fala, você está equivocado. E aqui você vai ver que Deus fala. Deus fala através dos profetas e Deus já falava desde Enoque, tempo de Enoque. Ele foi o 7º homem depois de Adão. E você vai ver aqui que Enoque andou com Deus 300 anos, a Bíblia diz. E é claro que quem anda com Deus 300 anos tem muita coisa para falar. E ele teve visões, ele foi levado aos céus. Ele não experimentou a morte. Judas vai citar Enoque, uma profecia de Enoque. Então Enoque é sim profeta. Por revelação de Deus, Enoque profetizou para a nossa geração do fim, do tempo da tribulação. Você vai ver isso lá no livro de Enoque. Nós vamos ler aqui um pedaço. Os relatos de alguém que andou com Deus. Não tem importância? Claro que tem. Esses relatos prenunciam a salvação dos justos e a condenação dos pecadores. O Evangelho eterno é propósito de Deus. Vamos falar mais sobre o Evangelho eterno. Em Apocalipse, João viu um anjo voar pelo meio do céu. Ele tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, língua e povo. Um anjo. João viu outro anjo. Enoque também recebeu visão dos anjos. E os anjos estavam já anunciando para Enoque o Evangelho eterno. Esse anjo está falando desde o início, já falou com Enoque. E agora também João viu em Apocalipse. Porque Jesus é o princípio e o fim, não tem tempo. Não tem tempo. É eterno. Então este mesmo anjo, calma aí, voltando, esse mesmo anjo aqui, que João viu, pode ser que seja o mesmo, um dos mesmos que andou, que Enoque também viu e ouviu o Evangelho eterno para proclamar. E Enoque fez isso, escreveu para que nós pudéssemos também ter acesso a essas palavras. E na tribulação, no tempo do fim, este Evangelho continua sendo anunciado agora também. E, inclusive, não coloque a marca da besta. Faz parte deste Evangelho. Aqui no contexto de Apocalipse, ele vai ver outro anjo também falando que aquele que colocar a marca da besta vai ser lançado no fogo do inferno. Esta é a condenação de que Enoque já falava também. E que é o Evangelho eterno, a salvação dos que creem e a condenação daqueles que negam a Deus e suas obras e seu Filho amado. Aqui em Abacuque, Deus está mostrando para Abacuque o fim dos pecadores. Porque Abacuque perguntava por que essa injustiça toda está acontecendo, por que Deus deixa, por que Deus tolera. Eles vão praticando injustiças e nada acontece. Até que Abacuque viu o fim deles, que era exatamente essa visão que Enoque também já tinha visto,
que faz parte do Evangelho Eterno. E Deus falou: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo determinado. Perdão, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Não falhará, se tardar, o espera, porque certamente virá e não tardará. Abacuque aqui, ele está falando do fim, que Deus mostrou os ímpios perecendo e os justos sendo salvos. A ira vem sobre todos, o juízo, não a ira completa de Deus, mas o juízo vem sobre toda a terra. Nós crentes vamos passar por um pouco desse sofrimento, mas com fé, aguardando salvação. E aí que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que haja ali fome, ainda que haja ali necessidades, sofrimentos, injustiças que Abacuque está vendo, ele vai se alegrar no Deus da salvação dele, porque ele viu ali o fim dos que não obedecem a Deus e ele viu a salvação. Deus cumprindo as suas promessas. O Evangelho Eterno trata de promessas e de juízo também. Enoque vai falar também dessa impiedade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Aqui, eu quero focar essa parte aqui, que esses homens não deram graças a Deus. Eles não deram graças a Deus. Tendo conhecimento de Deus na criação, porque os atributos invisíveis de Deus, o poder de Deus eterno, eles claramente se veem, são percebidos por intermédio, por meio das coisas que foram criadas. Então, quando esses homens não glorificam a Deus, não dão graças pela criação de Deus, não dão graças a Deus por tudo, eles, na verdade, estão mostrando aqui, se tornando, loucos, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança de imagem de homem. Enfim, fizeram várias coisas e, inclusive, não dão glória a Deus. E é sobre isso que Enoque também fala. Vamos lá ler Enoque. Quando Enoque viu a criação de Deus, louvou ao Senhor e disse: quando eu as vi, abençoei o Senhor da glória, que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Então aqui Enoque está dizendo, abençoando ao Senhor, louvando ao Senhor,
pela obra das mãos do Senhor, por tudo que o Senhor Deus fez através da criação, dos sinais, do sol, das estrelas e da lua e de todas as obras que Deus fez. Enoque está vendo e louvando a Deus, glorificando a Deus. E todas essas coisas foram feitas mesmo para mostrar aos homens, para mostrar aos anjos também, para que nós possamos glorificar a Deus pelas obras dele, para nós podermos ver o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo também está falando lá em Romanos. Então, o apóstolo Paulo está falando ali da ira de Deus que se manifesta do céu sobre aqueles que não dão glória a Deus, sobre aqueles que criam imagens para invocar, adorar outros deuses, imagens de todo tipo, não só de esculturas, mas que não dão glória a Deus, não reconhecem a criação de Deus, o poder de Deus. Judas também está falando desses homens, porque é uma condenação, é um evangelho que já tinha sido enunciado, Enoque já tinha falado, o apóstolo Paulo também fala, porque se trata do mesmo assunto. Judas também está falando, são homens que deturpam a graça de Deus, que não dão glória a Deus, que cometem pecados e não se arrependem. Você pode ler lá em Judas, está aqui o versículo 4 do capítulo 1 e o versículo 14 e 15. Ele está falando ali sobre esse juízo de Deus, tá? Enoque profetizou sobre o juízo de Deus. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Quando Jesus voltar, aqueles que permanecerem em seus pecados, não se arrependerem, vão reconhecer na hora. Eles vão ficar convictos dos seus pecados, mas em cima da hora lá, quando verem Jesus. E os que tiverem a marca da besta não terão mais perdão. Aqui é o Evangelho, que é o mesmo Evangelho que o apóstolo Paulo falou. Esses homens que não dão glória a Deus, esses homens que não reconhecem a Deus. E esse aspecto aqui que Judas está falando é esses homens que transformam a graça de Deus em libertinagem. Há muito eles foram pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. Judas está falando desse evangelho eterno. O apóstolo Paulo está falando, e o Enoque também falou. Estão entendendo o que é o evangelho eterno? Graça e salvação para todos que se arrependem, creem no Filho de Deus, o Messias prometido por Deus. E condenação que já está anunciada para todos os pecadores que não se arrependem. Eles adoram outros deuses, eles não dão glória a Deus, eles transformam a graça de Deus em libertinagem, eles negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Enoque recebeu de Deus palavras de sabedoria, visões, parábolas, e ele contou para a gente. Aqui, no capítulo 37, ele diz: Este é o começo da palavra de sabedoria.
a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor Deus. Enoque andou com Deus, e ele diz para todos os que habitam sobre a terra: ouvi e entendei até o fim. Por quê? Ele continua no capítulo 82, passando as informações para o seu filho, pedindo para que ele transmita para a posteridade. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei e te escrevi. A você eu revelei tudo e te dei os livros de tudo. Tudo que Enoque recebeu, ele escreveu. Preserve, ele pediu para ser preservado. Os livros escritos por teu pai, por Enoque, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti a sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos por gerações para sempre esta sabedoria em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não durmam. Então, nós que hoje estamos atentando para estas palavras, compreendendo, nós não vamos estar dormindo no tempo do fim, quando as 10 virgens estão dormindo. O azeite é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito que estava sobre Enoque, ele andava com Deus. O Espírito que estava sobre os profetas, o Espírito que falava também aos apóstolos, o Espírito de sabedoria que está em Jesus, o Espírito de conhecimento, de fé, de esperança, de fortaleza. É esse mesmo Espírito que está falando conosco agora. Pela fé em Jesus, nós somos justificados, recebemos o perdão e podemos agora compreender, porque Jesus é quem dá o conhecimento que veio manifestar e dar entendimento a nós, cumprir todas as profecias, e Ele vai cumprir até o fim na sua volta. Aqui, nós que estamos compreendendo, estamos como Ele quer, não dormindo. Ele está escrevendo essas palavras para que aqueles que compreendem não durmam, mas ouçam com os seus ouvidos. Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem tem ouvidos e não ouve são como aqueles que não creem. Quando Jesus estava falando, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, como Isaías profetizou. Mas quem tem compreensão, quem tem fé em Jesus e no Espírito Santo, crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, por isso também vai atentar para estas palavras de sabedoria que Enoque, que andou com Deus, está também transmitindo a nós, para a geração do fim, nós, eleitos em Cristo Jesus. Ouçamos e venhamos compreender, para que nós possamos aprender a sabedoria e sejamos considerados dignos. Em Cristo Jesus nós fomos feitos dignos de comer esta comida saudável, o pão da vida, Jesus, a sabedoria eterna, o Evangelho eterno da salvação que chegou até nós, que é da vontade de Deus, que desde o início Ele anuncia e até o fim também, para que a gente possa compreender e não dormir, ter azeite
as palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus. Respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi. Coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. Então, Enoque, o mesmo que andou com Deus, estava com Deus, conforme a Bíblia diz, ele viu uma santa visão dos céus, e não tem por que Enoque mentir. Ele era um homem justo. A Bíblia também testifica que Enoque andou com Deus. E é nesse capítulo que ele vai também profetizar, como Judas falou aqui. Esse versículo 12. Eis que ele vem, Jesus, com dezenas de milhares dos seus santos, para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo anticristo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Voltando aqui para o versículo 4, no capítulo 1, Enoque diz: a respeito deles eu falei e conversei. Conversei com ele, o qual virá de sua habitação. Vê se aqui não está falando da volta de Jesus. O santo e poderoso, o Deus criador do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Não lembra quando fala que Cristo manifestará com poder e glória na sua vinda com seus anjos? Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizados, que é um tempo de angústia. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra, o tempo da grande tribulação. As alturas das montanhas serão abaladas, não é isso que também fala em Apocalipse? E os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo, porque Cristo vai vir com fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão. Não é isso também que o apóstolo Pedro fala, que essa terra está sendo entesourada para o fogo? Porque enquanto um julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Mas aqui está a esperança da nossa salvação. A eles, os justos, será dada paz. Ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará, onde Cristo será a própria luz. Isto não é nada contradizente à Bíblia, não é verdade? Eis que ele vem. Aqui é a parte que nós já falamos, que Judas cita, sobre o fato de Deus falar por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Não há dúvidas, tá? Porque, vamos ler aqui em Romanos, para Paulo, o servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio dele, por intermédio de quem viemos a receber graça
e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Somos chamados para ser de Jesus Cristo, eleitos por Deus em Cristo Jesus, Ele que é o Messias prometido, que Deus, próprio Deus, falou por intermédio de seus profetas, prometeu o Evangelho da nossa salvação. E esse mistério do Evangelho, o apóstolo Paulo fala em todas as suas cartas, e nós vamos também ler mais algumas cartas, também aqui Efésios, onde podemos ver também sobre o mistério do Evangelho. Precisamos entender mais o que é o Evangelho de Deus. Está aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós temos então aqui o fundamento dos apóstolos e profetas, o evangelho que Deus prometeu. E nós precisamos, aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar, ele ora para que nós venhamos receber de Deus, olha, eu não cesso de dar graça por vós, nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui nós precisamos saber, nós precisamos compreender o Evangelho, o mistério de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala desse mistério. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do Evangelho, que é um mistério que foi prometido por Deus. E aqui no versículo 3, no capítulo 3, ele fala: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, tudo o que ele falou no capítulo 1, capítulo 2, resumidamente, para que podemos ler, compreender o discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Aqui está o mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aqui mais uma vez, no mesmo contexto, o apóstolo Paulo, ele ora também para que nós venhamos andar de modo digno da vocação. Andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então existe um modo digno de andar. Não podemos transformar a graça de Deus, achar que podemos andar de qualquer jeito. Existe um modo para nós andarmos, que é digno do Evangelho. Modo digno do Evangelho, modo digno da vocação. Como? Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas isso não é ecumenismo, né? Há somente um corpo e um Espírito, o mesmo Espírito que estava nos apóstolos, nos profetas, o Espírito de Deus que falou com Enoque também. E nós fomos chamados para uma só esperança da vossa vocação, a esperança
da glória, Cristo em nós sendo ressuscitados e transformados para estar com Ele. Bom, por que eu coloquei todos esses textos aqui do Evangelho nesse vídeo de Enoque? Bom, Enoque falou ali do julgamento que já foi pré-anunciado pelos anjos. Esse julgamento também é falado ali pelo apóstolo Judas, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, todos os profetas, né? Eles estão falando das sentenças pronunciadas por Deus já há muito tempo, e que se trata desse evangelho da salvação, né? A perdição, o derramamento ali da ira, consumação dos séculos, culminando na vinda de Jesus e Ele cumprindo a sua palavra de fazer perecer os iníquos pecadores que não se arrependeram, que não creram e que também colocaram a marca da besta, aqueles que são filhos da ira, como diz a palavra, filhos da desobediência, que obedecem ao principado do ar, às potestades que estão a serviço de Satanás. Mas Jesus Cristo é o cabeça de todo o principado, a autoridade, o nome sobre todo nome, foi dado à igreja e nele nós estamos guardados ali como corpo de Cristo, acima dos principados e potestades. Hoje ainda os inimigos não estão colocados debaixo dos pés de Jesus, mas lá na volta dele estarão. Ele vai executar toda esta promessa que os profetas já vinham falando, que é o próprio Deus falando através dos profetas. E Jesus é o caminho ali, a pedra angular, porque é Ele que vai executar tudo. Mas ainda não se cumpriu, a igreja ainda não está reinando. Cristo, Ele reina eternamente, mas Ele ainda não está, de fato, já punindo ali todos os pecados, né? Como o Abacuque estava ali revoltado, que não via a justiça, né, de Deus, mas no final, quando ele viu, ele glorificou a Deus, porque ele viu os justos, os crentes em Jesus sendo salvos, né, e todo o pecado sendo condenado, de fato. E Enoque, ele não é diferente dos profetas, porque ele também pré-anunciou a vinda de Jesus. Já no capítulo 1, nós lemos ele falando de Jesus quando ele vem. E ali ele também trata dessa condenação, né, dos anjos caídos. E Judas, ele vem reafirmar ali que os homens que hoje estão deturpando a graça de Deus vão cair na mesma condenação, né? Então o Evangelho, hoje nós somos participantes do povo de Deus, da salvação por Jesus Cristo, para vivermos a vitória desse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E Jesus disse que aquele que não crê já está condenado. Então, o Evangelho eterno trata-se desse julgamento, desse juízo. Isso é uma das bases da pregação do Evangelho, que está lá em Hebreus também, quando fala que Deus falou pelos anjos, falou pelos profetas, mas hoje nos falou pelo Filho. Lá também fala, nós temos que atentar para essas palavras que nos foram anunciadas pelos profetas. O apóstolo Pedro também diz isso claramente. Então, o evangelho não é só você ali aceitar Jesus, você vai ser salvo. É cada dia, como o apóstolo Paulo pediu, nós sermos cheios do conhecimento de Deus. Nós até atingimos a plenitude desse conhecimento de Cristo, até mesmo a sua vinda, porque Deus quer nosso aperfeiçoamento, que nós vamos conhecê-lo para não perecermos, porque o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos que atentar para os profetas como luz que vai iluminar as trevas. E nós estamos em tempos difíceis e trabalhosos, angustiosos, esses tempos dos fins. E Enoque já estava falando disso tudo, de como que é também o modo de vida dos pecadores,
é sempre inspirado lá pelos anjos caídos e o modo de vida digno do Evangelho é inspirado aqui pelas orientações, a educação do Evangelho, as orientações dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo, como exemplo, modelo que nós temos que amar como Ele amou. Mas isso não é concordar com o pecado. Não é concordar com o pecado, né? A vida de um crente é baseada nesses princípios que da palavra de Deus, que aqui em Hebreus capítulo 6 fala. Esses princípios da doutrina de Cristo, tá? Não é para jogar fora, né? Botar de lado, não. Pelo contrário, é para não colocar de lado, né? É para nós nos deixarmos nos levar para o que é perfeito, não lançando, né? Não jogando fora esses princípios da doutrina de Cristo. Que princípios? A base do arrependimento das obras pecaminosas do passado, a base da fé em Deus, a base, né, do batismo, crer em Jesus e ser batizado, a imposição de mãos, que no princípio ali na igreja foi muito importante, hoje ainda é, mas já está muito, muito deturpado. E a base da ressurreição dos mortos, essa pregação da ressurreição e do juízo eterno. São princípios que não temos que lançar fora. A igreja ali em Hebreus estava fazendo isso e o apóstolo Paulo estava falando para eles não fazerem isso mais. Não colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, mas se deixar levar para o que é perfeito. Não lançar fora, não lançando de novo, não lançando fora a base da pregação do juízo de Deus, da ressurreição, do arrependimento, da fé em Deus. Esses são princípios da doutrina de Cristo. Assim é o nosso modo de vida, que vamos ser aceitáveis perante Deus por Cristo Jesus, pela fé em Jesus. É por Jesus que nós temos fé em Deus. É por Jesus que nós cremos na ressurreição dos mortos. É por Jesus que nós somos salvos da ira, do juízo eterno. E é por Jesus que nós nos arrependemos dos nossos pecados que foram levados na cruz, que nós nos arrependemos, negamos a nós mesmos e vamos ali sendo crucificados com Cristo, mortificando as obras pecaminosas que cometíamos antes. E é por Cristo que cremos na ressurreição, na viva esperança, na eternidade, na salvação. Então, não é para a gente deixar de lado esses princípios, essa doutrina de Cristo. O arrependimento, a fé em Deus, ser batizado, se submeter à autoridade de Cristo como cabeça e crer na ressurreição, na salvação, né? Sabendo que existe um juízo eterno. Não é para deixar de lado. Não é para lançar fora essas bases. Nós temos que prosseguir para o que é perfeito. É o reinado de Cristo. É todo esse conhecimento que hoje nós estamos tendo através do livro de Enoque. A nossa consciência, nosso entendimento vai sendo iluminado, a gente vai compreendendo e despertando do sono, porque a luz, a palavra de Deus, vai iluminando cada dia mais. E a palavra de Deus que estava lá nos profetas é a mesma que vai iluminando hoje para os tempos, para o futuro. E nós vamos compreendendo e despertando do sono. E Cristo te iluminará, né? Desperta dentre os mortos. Cristo te iluminará. Então, assim nós vamos conhecendo cada vez mais a Cristo, sendo aperfeiçoados nele em sabedoria, porque nele está escondido esses tesouros que nós temos que buscar, compreender, para não dormir no tempo do fim. Então, a palavra de Deus, o livro de Enoque é uma janela de Deus, é uma janela de conhecimento, de sabedoria, de graça, que por fé em Jesus nós temos que entender, né, com o Espírito Santo.
É triste demais ver homens que se dizem de Deus transformando a graça de Deus, não reconhecendo o Evangelho eterno, falando o que quer, né, sem temor de Deus, falando em nome do Senhor, sem conferir se é isso mesmo que o Senhor está falando. Então, abra os teus olhos, porque colocaram uma taxa de livro apócrifo. Então, eu deixo aqui o meu lamento, porque desprezam o conhecimento, desprezam o espírito de profecia, que é o Espírito de Cristo, que fala ainda hoje. Conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. O homem carnal nada entende. E ele é cheio de orgulho e vanglória. Então, esse vídeo é para quem é espiritual e crê no Senhor Jesus. Porque classificar o livro de Enoque como apócrifo já afasta muitas pessoas desse conhecimento. E as pessoas ficam se alimentando de qualquer coisa, não do alimento saudável, porque elas também não verificam, a maioria, os profetas, as profecias, as escrituras, para ver que tudo faz sentido, está de acordo. Então, eu quero te incentivar a buscar nas escrituras a sabedoria e o conhecimento de Deus que fala. E pela fé, nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus e vemos a manifestação do seu poder e não podemos negar que é verdade. Então, confere tudo, você vai ver que tudo é verdade. Tudo nesse contexto. Eu não estou falando de todos os livros que têm essa taxa de apócrifo, porque a confusão é muito grande que predomina muito mais no mundo religioso. É claro que não é para se aceitar todos os livros e ler que tudo é verdade, não é isso que eu estou dizendo. Mas tudo o que está nas escrituras sagradas, que diz respeito aos Messias, à salvação, ao juízo de Deus, né? Tudo que está na Bíblia e tudo que o profeta Enoque também está colocando ali. Se você for conferir com os olhos espirituais e também com a veracidade literal das coisas como são, assim como pela fé a gente acredita que o mundo foi criado e existem os poderes invisíveis de Deus, nós vamos usar essa fé também no livro de Enoque, porque vai fazer sentido. Conferindo e examinando a Bíblia, comparando com a Bíblia, com o Espírito Santo, você vai ter essa certeza. Por si mesmo você vai ler e buscar o conhecimento de Deus. Por si mesmo você vai lá verificar. Você não vai acreditar em tudo que estão dizendo, nem mesmo no que eu estou falando. Você mesmo vai conferir. E as profecias da Bíblia vão fazer também mais sentido para você, que lê, que procura conhecer a verdade, que busca o conhecimento, como está em Provérbios. Busca como tesouro, como ouro puro, que está escondido em Cristo. Nós temos que nos esforçar para buscar, para nos consagrar para Ele revelar a nós, os sinceros.